Olá pessoal, passando por aqui para deixar mais algumas dicas para vocês sobre a disciplina de desenvolvimento de aplicações para desktop, onde a gente está utilizando a linguagem de programação Python, né? E utilizando essa ferramenta aqui, Idle, que aí é importante que vocês tenham instalado no computador de vocês em casa, para que vocês possam praticar. Afinal de contas, programação é prática, só olhar, só apenas ler não vai fazer você ficar afiado, né, para os desafios, para as atividades. Então, continuando aqui a temática sobre listas, né, tipos de dados, listas, que a gente já viu na aula anterior. Vou abrir aqui um novo arquivo, ó, File, New File, e nele, vamos começar salvando aqui. Você pode utilizar o botão, pode utilizar o Ctrl S. Salvar aqui na área de trabalho, certo? Exemplo, listas. Ok? Tá salvo aqui. E aí, para ficar bem ilustrado aqui, eu vou colocar aqui exemplo, tipos de dados, listas, né? Só para a gente ter o entendimento no final. Então aqui, o que é que eu vou precisar fazer aqui? Eu vou utilizar apenas duas linhas de comando. A primeira eu vou criar uma variável chamada compras, certo? Que vai receber a lista. Lembrando, listas eu utilizo, vou fazer um comentário aqui, nas listas eu utilizo colchetes, certo? Nas duplas eu utilizo parênteses. Então, compras, e aí eu vou colocar alguns itens aqui. Uva, certo? Laranja, abacaxi, manga, abacate, caju, certo? Vou fechar aqui. Então, na nossa lista, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens. Ok? E aí, eu vou criar, na verdade, eu vou dar um print aqui, né? Eu quero que imprima, certo? Que aí ele vai buscar da minha variável compras e eu quero que imprima o item dessa lista que está na posição 0. Certo? Então, eu vou colocar entre colchetes. Então, criei uma variável compras que vai receber uma lista. A lista eu defini aqui, observe que são strings, né? Por isso que estão entre aspas. E aqui eu vou utilizar um print para imprimir, só que eu quero que imprima apenas o item que está na posição 0, ou seja, o item que está na posição 0 é a palavra uva. Então, eu vou salvar aqui. E agora vamos executar, né? Você pode utilizar o F5. Então, ó, exemplo de lista, exemplo tipo de dados listas, posição 0, uva. Se eu vim aqui alterar, né, colocar 1, salvar, executar, e vai me dizer que o que está na posição 2 é laranja, certo? Fechar aqui. Se eu quiser o que está na posição 2, save, run, abacaxi, né? Então, abacaxi, ó, posição, lembrando, né? Lista sempre começa do 0 da esquerda para a direita. Posição 0 aqui, no caso, é uva. Posição 1 é laranja. Posição 2 é abacaxi. Posição 3 é manga. Posição 4 é abacate. Posição 5 é caju. Certo? Então, eu começo do 0 em diante, né? Não começo do 1, começo a partir do 0. Então, da posição aqui que eu defini, que era a posição 2, 0, 1, 2. Mesma coisa aqui se eu colocar a posição 4. Salvar, executar, posição 4, abacate. 0, 1, 2, 3, 4. Ok? Então, fica mais uma dica aí para vocês. Caso eu queira fazer um número negativo,
né? Ou seja, lembra o negativo que é da direita para a esquerda. Eu quero que apareça o item da minha lista caju. Então, nesse caso, eu vou usar negativo, né? Menos 1. Certo? Salvei, vou executar. E aí, ó, caju está na posição, se eu fizer da direita para a esquerda, coloco menos 1. Então, o que está na posição menos 1 é caju. Certo? Se eu fizer menos 2, Ctrl S para salvar, executo. Posição menos 2 é abacate. Certo? Se eu fizer menos 3, Ctrl S para salvar, executando. Posição menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 é manga. Ok? Então fica aí mais uma dica para vocês, né? Então até a próxima aula.